Vamos ampliar aqui o debate sobre as projeções do Boletim Focus divulgadas hoje. E para isso, eu tenho aqui comigo o nosso comentarista Miguel Daúde e o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, Celso Grise. Boa noite para vocês. Se o Daúde me permite, eu vou começar com o professor Celso Grise. Professor, abordando a estimativa de crescimento do PIB, que passa de 1,75% para 1,77%. O detalhe é que essa foi a terceira semana seguida de alta da mediana. Professor, quais são os fatores que levam a essa melhora nas últimas semanas em relação à atividade econômica? Boa noite para você. Boa noite a você, boa noite a todos, boa noite ao meu colega Daúde, que é uma pessoa que eu prezo muito e respeito muitíssimo. Eu queria dizer que é assim, as perspectivas do Boletim Focus têm mostrado que, semana a semana, que essas expectativas estão crescendo e augurando um PIB melhor e maior. Isso deve-se ao fato de um cenário externo mais benigno, de um crescimento maior do PIB de serviços, da queda da Selic, que se espera chegar lá na frente de nós, do arcabouço fiscal, que a gente também ganhou uma certa credibilidade, e da evolução da reforma tributária. Tudo isso tem posto, vamos dizer, fervura nessa canjica e tudo parece agora um pouco do que antes. Quero só frisar uma coisa. Um crescimento de 1,77%, de 2%, de 1,9%, é um crescimento medíocre para o nosso país. São taxas ainda muito baixas, mesmo com as previsões crescendo, para que esse país volte a crescer e volte a apresentar um desempenho melhor. Tá certo. Apesar desse seu comentário, eu queria trazer aqui o Daúde, né? O professor ressaltou que esse crescimento previsto no Boletim Focus de hoje é medíocre. E ele ainda está longe dos 2,2% imaginado pelo Ministério da Fazenda. Então, não é para se comemorar esse resultado divulgado hoje pelo Boletim Focus. É isso mesmo, Daúde? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, meu amigo, professor Grise. Essa canjica pode coalhar, né? Você sabe que quando você pode coalhar. Bom, eu concordo em relação a isso. O Brasil precisa crescer para poder absorver, né, o crescimento da população vegetativa, a economia, 3,5%. Mas nós não estamos preparados para isso e, portanto, essa previsão do Boletim Focus, a gente sabe que o Boletim Focus começa de um jeito e termina de outro, que ele acompanha semanalmente a economia. Mas eu estou otimista. Eu acho que o Brasil pode, sim, crescer os 2,5%, 2,2%, 2,5%, evidentemente, puxar pela agropecuária, que vai ter aí uma melhora, provavelmente, no segundo e terceiro trimestre deste ano. Perfeito. Nós mostramos aqui no RN que o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023. Apesar disso, um fator preocupa e muito o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é a fuga de investimentos, que caiu 3% no ano passado. Grise, quais são os impactos para o país quando os investimentos caem? Isso pode afetar a economia em 2024? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que essas medidas de investimento nascem na economia bastante agressiva para o leigo, mas que para nós é mais familiar, a taxa bruta de formação de capital fixo. Ou seja, quanto nós investimos em máquinas, equipamentos, quanto nós investimos em construção civil, em lavouras permanentes, etc. Investimentos que se transformam efetivamente em crescimento. Isso é o que nos empolga. Em 2023, esse crescimento foi medíocre, baixo. E isso se deu por que razão? Pela falta de credibilidade do país, incerteza do ponto de vista jurídico, e, enfim, uma demora muito grande
problemas fiscais, não é? Apareceu um arcabouço fiscal, apareceu uma reforma fiscal, enfim, tivemos dificuldades de toda a natureza em relação a isso e o capital estrangeiro caiu. É possível que esse ano venha a melhorar, até porque o plano de concessões e de parcerias públicas do governo pressupõe em torno de 200 bilhões, mais 199 bilhões para este ano. E isso deve promover uma recuperação na taxa de investimento de 2024 e trazer alguma esperança para também o crescimento econômico nacional. Perfeito. Além da queda geral de 3% na capacidade de investimento que o professor comentou aqui no país, se olharmos para o segmento de máquinas agrícolas, as vendas caíram mais de 13% em 2023, de acordo com a Anfávia. Daúde, quando o campo não consegue renovar sua frota, a capacidade de produção fica comprometida e qual seria a alternativa diante desse cenário? Bom, João, o que a gente está com uma dificuldade muito grande dos produtores, em decorrência de oscilações, né, bruscas para cima, né, o preço do custo da produção agropecuária subiu demais e os preços caíram. Então, você tem aí uma dificuldade muito grande. Mas eu não vejo que isso deva continuar dessa forma, né? Hoje, o PIB brasileiro ele tem uma composição da agroindústria, né? Você não pode considerar só os produtos primários, considerar as indústrias que, por sua vez, elas detêm 26% do PIB brasileiro destinado à agropecuária, incluindo a indústria. E isso, no crescimento, é 1%. Então, se a indústria agropecuária, os preços melhorarem, evidentemente que a gente pode ter um crescimento maior. Perfeito. Queria agora pedir para o professor Celso Grise fazer um comentário aqui final, aproveitando a sua presença. Sim. Olha, eu, como Daúde, sou muito otimista. A gente acredita muito no agronegócio e acredita muito nele pelas demonstrações fáticas que eles têm dado nos últimos anos. É muito grande o crescimento da produção e da produtividade. Esse ano, claro, a agropecuária vai estar sofrendo um pouco, como disse o nosso querido Daúde, os custos cresceram, os preços caíram, né? Arroba do boi mais para baixo, soja lá embaixo, milho caindo, enfim, nós temos tido problemas dessa natureza que leva naturalmente a problemas financeiros na produção. O governo, através do seu ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, providenciou recursos para tentar minimizar essas dificuldades. E eu acredito que, embora a produção agrícola possa cair, e sobretudo em valor, porque os preços se retraíram, nós ainda tenhamos um ano favorável da agricultura e ela aportando uma contribuição para o PIB ainda significativa. Então, perfeito. Por um ano feliz para todo o agronegócio. Daúde, quer complementar? Sim, eu só queria aproveitar a oportunidade, né, de estar conversando com todo o Brasil e mais alguns países, junto com o meu amigo o professor Celso Grise. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. A gente sabe que o Brasil não tem projetos, né? Até quando nós vamos continuar tendo essas dificuldades de crescimento sustentável, uma vez que nós não temos o empenho, né, do nosso legislativo, o próprio executivo, em tentar fazer esse país crescer de forma sustentável? Até quando, professor? Será que nós vamos conseguir chegar nesse momento para ver isso? Não, a grande seria ver esse governo montar um planejamento bastante estruturado, quer no setor industrial, quer no setor dos serviços, onde hoje
a tecnologia viceja, né? E acaba trazendo software novos. Nós temos em grande porte aí também se multinacionalizando. No setor também agropecuário, nós deveríamos ter um planejamento mais bem estruturado. Eu digo a você que no agropecuário ainda estamos salvos, mas nos outros setores da saúde, lamentavelmente, nós estamos meio ao léu, como você fala. E isso só se tornará uma realidade na hora em que um governo deixe de ser popular, pense mais tecnicamente os assuntos econômicos e os assuntos sociais, entendendo que nós não podemos largar para trás temas sociais como segurança pública, saúde, educação, não podemos deixar para trás a temas ligados à nossa produção e ao nosso crescimento econômico. Isto chegará um dia em que alguém será um pouco mais técnico, um pouco mais ajuizado e pensará no país no longo prazo. Professor Celso Grise, da UD, obrigado pela presença de vocês aqui no RN. Foi muito esclarecedor ter esse debate aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado, professor. Um abraço a você, Daudi, também, e a todos que estão nos ouvindo.